Boa noite, a paz de Cristo, que Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, convido a abrir no Salmo de número 23. Vou iniciar a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor é o que está à frente, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso pastor. E a palavra diz, no Salmo 23, versículo 1, e nada faltará. Ele nos faz descansar em verdes pastos, nos guia mansamente a águas tranquilas. Eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei o que você está passando, mas o nosso pastor vai te guiar, ele nos guia a águas tranquilas. Versículo 3, refrigera a minha alma, a sua alma, como que está? Como que você está? O Senhor é aquele que refrigera, ou seja, traz alívio para a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. A justiça pertence a Deus, por amor do seu nome, pelo amor do nome do Senhor, porque o nome do Senhor, ele é invocado, e quando é invocado, a justiça do Senhor prevalece. Ainda, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não precisamos temer, mesmo que estejamos em situações difíceis, como o vale da sombra da morte, um lugar de morte, um lugar aonde quem está sem Deus não sobrevive. E ainda diz aqui no final desse versículo, a tua vara e teu cajado me consolam, a correção do Senhor. O Senhor corrige o filho que ama. Se tu estás sem correção, conforme está lá em Hebreus capítulo 12, é porque és bastardo. Nós que estamos em correção, é porque somos filhos amados. O Senhor nos corrige. A vara significa a correção. E o seu cajado, o cajado significa que ele nos coloca no caminho. Quando estamos nos desviando, o Senhor nos coloca no caminho. Por esses dias eu estava com a mente perturbada, com a mente muito chateada, caminhando pelo vale da sombra da morte. E o Senhor me fez falar em línguas estranhas no meio desse vale. O Senhor, ele me tirou do desvio do caminho e me colocou no caminho. O Senhor é aquele que tem o cajado, e isso nos consola. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu não sei quem tem se levantado contra a tua vida, mas o Senhor é aquele que prepara uma mesa farta diante dos teus inimigos, ou seja, teus inimigos vão planejar contra você e vão ser envergonhados. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor nos unge. E a unção na cabeça significa o Senhor renova a nossa mente. O Senhor nos dá a mente de Cristo. O Senhor nos dá força para prosseguir. E o nosso cálice transborda. O cálice transbordante são as bênçãos transbordantes do Senhor em nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. A bondade significa que Deus é bom para aqueles que não viram as costas para Ele, para aqueles que permanecem fiéis a Ele. E aqui diz ainda que a tua misericórdia, o que é misericórdia? Ele se coloca no nosso lugar. Ele toma as nossas dores.
misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitará na casa do Senhor por longos dias. Habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Esse é o Deus que aqui estamos para adorar, que aqui estamos para louvar e engrandecer o seu nome. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos por esta noite, lhe agradecemos por essa live, lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Deus amado, santo e todo-poderoso, que nada venha nos tirar da sua santa presença, que a nossa mente não venha desviar, porque está ungida, e uma vez ungida, a nossa mente está renovada, porque a unção significa Espírito Santo, o ungir a cabeça significa o Espírito Santo nos conduzindo, o Espírito Santo nos sendo guia, o Espírito Santo nos falando como agir, como interagir, como manter a comunhão com o Senhor, como descansar no Senhor, como esperar no Senhor. Oh Deus amado, glorioso Deus, nós te honramos com o nosso louvor, com o nosso coração, com a nossa adoração, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoe, ó Pai, a cada irmão que está assistindo essa live, a cada irmão que está recebendo esta oração, a cada irmão e irmã que vai, ó Pai, louvar e adorar o teu nome nesta noite, a cada um que está, ó Pai, disposto a ouvir a tua palavra nesta noite. Oh glorioso Deus, faça a tua obra em nossas vidas. Oh Deus Todo-Poderoso, não permitas, ó Pai amado, que a nossa mente, ó Pai, venha tirar, ó Pai amado, o Senhor, ó Pai, do centro do nosso coração, do centro da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Vou virar aqui a câmera para que os irmãos possam adorar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
adoramos, somos feitos filhos de Deus por Cristo Jesus. Então, louva esse louvor nos braços do Pai, porque estamos como filhos amados diante de Deus. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E assim vamos para a bendita, maravilhosa palavra do Senhor nesta noite. Peço aos amados irmãos que abram em Salmo de número 63. Salmo de número 63. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra e seca, numa terra seca e cansada, onde não há água, para ser a tua força e a tua glória, como de ti no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendigo, enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e gordura, a minha boca se louvará em grandes lábios. Quando me lembrar de ti, a minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Glória a Deus. Esse salmo Davi escreveu quando ele estava fugindo, ele estava no deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão. Davi, eu tenho me identificado muito com o rei Davi em muitas situações. E antes de iniciar esta palavra, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de trazer a Tua santa e maravilhosa palavra. Pai amado, glorioso Deus, ajude, ó Pai, a minha visão, porque eu não estou conseguindo ler direito. As letras estão turvas, ó Pai. Pai, ajude o Teu servo. Pai amado, glorioso Deus, que eu possa deixar o Teu Santo Espírito falar através de mim, que eu não venha impedir a ação do Espírito Santo. Quebre de mim toda resistência, toda manipulação da Tua palavra, tudo, ó Pai, que não está segundo a Tua vontade, mas que o Senhor venha falar livremente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Davi, ele escreve esse salmo quando está fugindo do seu filho Absalão. Seu filho Absalão, a qual desejou o reino do pai, a qual planejou minuciosamente tomar o reino do seu pai. Absalão, a qual Davi amava, Absalão, a qual o coração de Davi era um coração de pai amoroso.
Mas Absalão, ele não via Davi como um pai amoroso. Absalão, ele trancou o seu coração pela maldade, ele foi seduzido pela malignidade, e agora ele não enxerga mais bondade no seu pai, mas só enxerga agora um reino a ser conquistado. Ele planeja a morte do seu pai, ele planeja se sentar no trono do seu pai. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, homem falho, cheio de defeitos, mas que tem um coração que se arrepende. Do mesmo jeito que erra, se arrepende. Muitos fazem coisas às escondidas e muitas vezes se sentem muito à vontade porque não estão às vistas dos homens, não estão às vistas de outras pessoas e se fecham e ignoram a possibilidade de que Deus está vendo tudo e que o Espírito Santo está se entristecendo por cada atitude. Davi, ele tomou atitudes erradas em sua vida. E uma das atitudes pior que ele pôde fazer foi olhar para a mulher do próximo, desejá-la, tomá-la do próximo e ainda matar o seu próximo. Davi, ele cometeu um pecado horrível, pecado abominável, que de acordo com a lei ele deveria ser apedrejado, deveria ser morto. Mas Deus olhou para o coração desse homem e viu um grande arrependimento. Quando confrontado pelo profeta Natã, ele foi de pronto, foi ali convencido, não somente pelo profeta Natã, mas pelo Espírito Santo de Deus, que ele estava completamente errado e o que ele tinha feito era algo extremamente danoso e abominável diante de Deus. Davi, ele se arrepende. E agora as consequências do pecado estão à porta. Seu filho Absalão, a qual ele tanto ama, agora quer tomar o reino. Davi é o mesmo que foi criado de uma maneira a qual ele foi ignorado. Quando o profeta Samuel chegou na casa de seu pai, Jessé, Jessé apresenta todos os filhos e deixa Davi de fora, porque Davi era ignorado. Davi era um menino que não tinha tanta importância assim. Davi era um menino de garra, de talentos. Davi talvez fosse objeto de ciúmes de seus irmãos, porque Davi era um guerreiro desde pequeno. Quando ele vai enfrentar Golias, ele fala com o rei Saul, dizendo que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso para defender ovelhas. Davi era um guerreiro, sempre foi um guerreiro. E Deus olhava para aquele menino que ninguém olhava. Talvez ninguém olha para você. Talvez você é ignorado. Talvez você não desperte interesse de ninguém. Talvez você seja só mais um na multidão, mas aos olhos de Deus, você é alguém. Você é alguém especial, porque Davi estava ali sozinho naquele deserto, cuidando de ovelhas. Davi estava como eu aqui, com uma voz que clama no deserto. E que isso vai ser refletido entre os profetas, e o profeta que vai ter essa voz que clama no deserto, esse título é o profeta Elias. Davi, ele vai ser ignorado, mas Deus tem planos para esse menino. Deus manda ungir esse menino que será rei, e para ser rei ele vai ser perseguido, e para ser rei ele vai ser preparado no sofrimento, ele vai passar por tantas provas. O rei Saul, a qual ele respeitava e amava, agora o persegue e quer matá-lo, porque uma vez que ele foi ungido, o rei ainda não sabe que ele foi ungido para ser rei. Mas o rei Saul, sendo atormentado por espíritos, convida o menino Davi para tocar harpa no palácio.
para que isso seja de alívio quando ele fosse atormentado. E ali Davi, conhecendo o rei de perto, Davi agora conhecendo o palácio, as riquezas do palácio, Deus estava mostrando o que estava para ele, estava por vir. Davi, um menino a qual vai enfrentar o gigante Golias e vai destruir o gigante Golias. E isso vai despertar um grande ciúmes do rei, que vai começar a persegui-lo, porque as mulheres cantavam para Davi. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul é acordado pelo maligno, acordado para o mal, pelo maligno, tocado pelo maligno, para perseguir Davi. Davi foge para os desertos da vida. E quantas vezes nós somos perseguidos, porque muitas vezes ninguém enxerga o potencial. Os irmãos de Davi não enxergavam, o pai de Davi não enxergava o potencial daquele menino, mas Saul estava enxergando e agora começa a perseguir, porque sabe que aquele menino tem o potencial de ser um grande rei e ele não quer perder o seu reino para Davi. Davi fica mais ou menos 15 anos sendo perseguido. E Davi ele passa por desesperos. Mas agora Davi está passando por a maior prova da sua vida. A maior prova, a prova maior, que o leão, o urso não chegam nem perto dessa prova. O gigante Golias não chega nem perto. O exército de filisteus que tanto ele enfrentou, lutou e ganhou por diversas vezes, sob a direção de Deus, não chega nem perto dessa prova. Saul, que o perseguiu, não chega nem perto dessa prova. Agora Davi está passando pela prova da perseguição do seu próprio sangue, do seu filho amado, do seu filho Absalão, a qual ele criou com tanto carinho, a qual Davi, tendo outros filhos, também os criou com certeza, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E agora ele vê o seu filho, o seu sangue, a qual ele carregou no colo, a qual ele beijou os seus pezinhos, o qual ele beijou a sua bochecha quando era um bebê, o qual ele tinha tanto carinho, o qual ele viu crescer, o qual ele tinha prazer em beijar e abraçar. Agora aquele menino já adulto o persegue e quer o matar, por ganância, por poder, porque quer tomar o seu reino, porque foi seduzido pelo mal. Talvez você tenha se dedicado a um filho ou um outro alguém, e esse alguém te distrata, te fere. Esse alguém que você deu o melhor de si, como Davi deu ao seu filho Absalão. Esse alguém se volta contra você de forma inexplicável. Mas aonde você falhou, Deus nos fala nessa noite, não é a falha, é a brecha que estava no coração de Absalão. Absalão tinha uma brecha no coração, favorável ao mal, e agora essa brecha vai se tornar um grande buraco, aonde Satanás vai transformar Absalão numa marionete para o mal. Vamos lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um do lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir
ao rei juízo, e chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhes dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia as suas mãos e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel, e vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ou seja, Absalão ele começou a conquistar as pessoas, começou a fazer com que as pessoas vissem o rei de outra maneira, o rei Davi, seu pai, de outra maneira, como alguém que não tinha tempo para o povo, alguém que não estava nem aí com o povo. E assim Absalão ia ganhando o coração de homens. E assim ele fazia o seu plano para quebrar a autoridade do seu pai, para que seu pai fosse mal visto, para que seu pai fosse ignorado e a atenção fosse voltada toda para Absalão como um homem justo, reto, e o povo desejasse que Absalão fosse o rei no lugar de seu pai, rei Davi. E assim, desculpa a leitura, meus irmãos, minha vista está mais embaralhada do que os demais dias, eu não sei o que está acontecendo, realmente agora eu preciso de um óculos. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. E disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fora da cidade a fio da espada. Então os servos do rei, disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres e concubinas para guardarem a casa. E tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar diante dele. Então, Davi ali, ele tinha condições de guerrear contra o seu filho e guerrear contra todos que estavam com o seu filho. O exército fiel de Davi ainda permanecia fiel a Davi. Davi, ele tinha um grande exército, um exército de homens valentes, guerreiros, que certamente poderiam destruir Absalão, mas ele prefere fugir. Ele prefere deixar o reino para o seu filho, porque ele não quer o sangue do seu filho derramado, ele não quer o seu filho morto, o seu amor fala mais alto. Ele deseja que o seu filho esteja bem, mesmo que seja para sentar no seu trono. E ele deixa ali as suas concubinas ali, naquela época eram mulheres que eram como se fossem esposas, não seriam esposas oficiais, mas como se fossem mulheres para o desfrute do rei, mulheres que eram somente do rei. E o rei, ele tinha ali essas 10 opções quando ele quisesse ter ali o ato de homem com elas.
e elas eram exclusivas. A lei permitia isso naquela época. Era como se fosse amantes oficiais, né? Porque naquela época se tinha esses costumes, diferente de hoje, que esses costumes já não existem mais. Porque Deus quebrou isso. Porque Deus tem prazer que o homem tenha uma só mulher. Mas ali ainda foi aberta uma exceção. E isso vai ser um erro, porque Davi vai deixar aquelas mulheres e o seu filho vai se deitar com aquelas mulheres. O seu filho vai desonrar o seu pai aos olhos de todo Israel. Ele vai se deitar com as mulheres do seu pai para afrontar, para desonrar. Absalão, ele não vai poupar esforços para tentar capturar o seu pai, para matar, mesmo o seu pai tendo fugido e deixado o reino para ele. Ele não se satisfaz somente com o reino, ele quer a morte do seu pai. E isso machucou o coração de Davi mais que qualquer coisa. Foi com certeza a situação que mais machucou Davi. E assim é o coração do nosso Deus. Quando nós nos desviamos dos seus mandamentos, quando nós nos desviamos da sua vontade, quando nós nos desviamos para que nossa vontade prevaleça, e quando nós trancamos os nossos corações para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, e preferimos a nossa vontade, as coisas do nosso jeito, e Deus se entristece, como Davi se entristeceu ali com Absalão. Portanto, isso ilustra muito bem a dor de Deus por cada ser humano que se desvia, por cada ser humano que não quer nem ouvir falar de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma história que ilustra muito bem isso, sobre essa oferta de Deus e recusa do homem. Um certo jovem aprontou numa cidade pequena. Esse jovem, ele cometeu vários delitos, vários crimes. E por fim, ali havia a pena de morte naquela cidade. E ele foi sentenciado à morte. Estava na cadeia. Mas o povo ali vendo aquele jovem, o povo foi clamar ao governador daquela cidade para que o perdoasse. E o governador, ficando sensibilizado com os pedidos de muita gente, do povo, em prol da vida daquele jovem, aquele governador, ele tem um plano. O plano, primeiro ele assina um documento aonde a sentença de morte daquele jovem vai ser revogada. E agora ele vai até onde aquele jovem está preso. Ele vai vestido de pastor, ele vai com uma Bíblia debaixo do braço. E aí o carcereiro chama o jovem e fala: olha, tem uma visita para você. Daí quando o jovem olha aquele homem com um terno, com uma Bíblia debaixo do seu braço, ele fala: eu não quero ouvir esse pastor. E o governador disfarçado de pastor ali fala: mas eu preciso falar com você, jovem, eu tenho a salvação para você. Eu não quero ouvir nada do seu Deus, eu não quero ouvir nada, me deixe em paz. Daí aquele governador disfarçado de pastor mais uma vez insiste: mas eu tenho aqui como te tirar dessa sentença de morte, porque Deus veio aqui para que uma mensagem fosse entregue a você. Eu não quero saber de uma mensagem desse Deus, eu não quero saber de nada. E por fim, o governador vai embora com aquele documento a qual aquele jovem ia receber a absolvição da pena de morte. E quando o governador sai, o carcereiro fala com o jovem, fala: jovem, você desperdiçou sua chance. Aquele lá era o governador disfarçado de pastor, e na Bíblia estava ali o documento que ia te tirar da cadeia e da sentença de morte, e você recusou. E chegou o dia da sentença, chegou o dia dele ser morto. E se abriu a fala aquele jovem.
E aquele jovem falou: eu não vou ser morto pelos meus crimes. Eu vou ser morto porque não aceitei a salvação que vem de Deus. E assim, Deus fala conosco. Nós não vamos ser mortos por causa dos nossos pecados e delitos. Nós não vamos ser mortos por causa de todas as nossas injustiças. Nós vamos ser mortos se não aceitarmos a salvação que vem de Deus. Porque a salvação não é por obras. A salvação é pelo arrependimento e aceitação que Cristo morreu em nosso lugar. Portanto, Deus não tem prazer na morte de ninguém. A palavra do Senhor diz lá em Timóteo que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E assim, da mesma forma que Davi se entristece ali com seu filho Absalão, Deus se entristece quando nós nos viramos. Deus se entristece quando nós oramos por alguém e essa pessoa não quer ouvir. Deus se entristece quando esse alguém é o nosso sangue. Ele toma nossas dores, Ele chora conosco. Deus, Ele quer que cada um se volte a Ele, porque Ele foi até o último, até a última circunstância, a última situação. Ele se encarnou, se fez carne e morreu em nosso lugar. E se nós desprezarmos essa morte vicária, essa oferta maravilhosa de amor, como poderemos ter a salvação? E Davi, ele foge e mesmo assim o seu filho quer perseguir e matá-lo. Versículo 23. Meu Deus, como minhas vistas estão embaralhadas. E toda a terra chorava as grandes vezes, passando todo o povo, também o rei passou ao ribeiro de Sidrom e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Então ali o povo chorava, o povo fiel ao rei Davi chorava por aquilo que estava acontecendo. Há um povo fiel que Deus levantou, um povo fiel que está orando por mim e por você, um povo fiel que ora pela tua vida. E eu faço parte desse povo fiel que ora pela tua vida. E vocês, eu tenho certeza, faz parte desse povo fiel que oram pela minha vida. Deus levantou um povo fiel para que pudesse nos dar o suporte, nos dar força, ânimo. Porque Deus levanta, e se não tiver pessoas, Deus levanta corvos como levantou Elias quando estava na caverna, quando estava fugindo de Jezabel. Deus, Ele levanta. Deus mostra o seu grande amor. Deus não nos deixa sozinho. Deus está sempre conosco. E assim estava ali um povo fiel com o rei que estava choroso, o rei que estava ali agora prestes a perder o seu filho. Pulando lá para o capítulo 19. 2 Samuel capítulo 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando, lastimando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muita tristeza está no rei por causa de seu filho. Aqui já eu pulei a morte de Absalão, mas o grande exército de Davi, liderado pelo general Joabe, vai confrontar o exército de Absalão em derrota. E Absalão, fugindo do exército de Joabe, ele acaba ficando entalado numa árvore. A sua cabeça fica entalada na árvore. E ali Joabe chega próximo dele e o mata a fio de espada.
E aí levam a notícia da morte de Absalão ao rei Davi. E ali o povo se alegrando porque já tinha vencido e iria voltar o rei Davi ao trono e tudo ia voltar à normalidade. Mas Davi ali, ele começa a chorar amargamente pela morte do seu filho. Se entristece amargamente pela morte do seu filho. O seu filho tão amado, o seu filho tão querido, o seu filho tão desejado. Agora ali, Davi vê o seu filho morto. O seu filho agora está morto. E Davi se entristece extremamente. Meus amados irmãos, o choro de Deus por cada alma é um choro, um lamento terrível. Os anjos se entristecem no céu com o choro de Deus. Sim, Deus chora. Deus encarnado em Jesus chorou com a morte de Lázaro. Deus chora. Deus chora pela nossa tristeza. E o mesmo Deus que chora enxugará de nós todas as lágrimas. O mesmo Deus que chora, Ele nos consola. O mesmo Deus que chora, Ele nos dá alegria. E na sua palavra diz que quando uma alma se converte, a alegria no céu, a festa entre os anjos, Deus se alegra. Que possamos recusar o pecado, que possamos recusar o domínio do mal que tão quer nos dominar, que nós possamos recusar toda oferta satânica em nossas vidas, que possamos trilhar o caminho da justiça, que possamos trilhar o caminho da vontade de Deus, porque esse é o melhor. E quando nós alegramos a Deus, somos abençoados, e que a nossa alegria, que o incentivo para nós alegrarmos a Deus não sejam as bênçãos, mas simplesmente alegrar o Senhor, e as bênçãos serão consequências. Da mesma forma, se entristecermos o Senhor, as tristezas em nossas vidas serão as consequências. Talvez a brecha que estava em Absalão pudesse não ser visitada por Satanás, porque Jesus fala certa feita a Pedro que Satanás pediu permissão para peneirar o coração de Pedro, mas não lhe foi permitido. Talvez se Davi não tivesse se deitado com a mulher do próximo, não tivesse cometido aquele pecado terrível, o diabo não tivesse espaço. Mas se tudo aconteceu, é porque houve a permissão de Deus, e só aconteceu porque havia espaço no coração. Então Davi tem a culpa de ter deixado a brecha, mas Absalão tem a culpa de ter a brecha sempre ali exposta. Certo tempo, essa brecha iria ser alcançada por Satanás. Talvez não seria nos dias de Davi, como não foi na vida de Salomão, nos dias de Davi, mas a brecha estava no coração de Salomão. Depois da morte do seu pai Davi, Salomão ele peca terrivelmente contra o Senhor. Talvez Deus pouparia enquanto Davi estivesse vivo. Mas essa brecha somente cada um pode fechar. A brecha que está em nossos corações para Satanás agir é uma brecha que somente nós podemos fechar, uma vez que nós ouvimos a voz do Espírito Santo e somos convencidos pela voz do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós podemos fechar a brecha. Absalão poderia fechar, mas ele não quis. E Satanás teve poder nos tempos de Davi para agir. E assim Davi perde o seu filho. E depois Joabe convence Davi a receber o povo e parar de chorar. E Davi, confrontado por Joabe, ele recebe o povo.
e Ele tem que engolir as suas lágrimas. Talvez seja a hora de você engolir as suas lágrimas. Seja a hora de você se alegrar no Senhor. O que passou, passou. O que te entristece, descansa no Senhor. Porque Deus é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano. E se Deus não convencer, não será eu ou você que vai convencer. Descanse no Senhor. Ore pelo teu ente querido. Ore pela situação que você está passando, pelo deserto que você está passando. Ore, porque Deus vai entrar com providência, como Deus entrou com providência na vida do rei Davi. E Davi vai subir o trono. E Davi vai ter o seu trono novamente. Ele vai ter a sua vida normalizada. Descanse no Senhor. Mesmo que a tribulação, a tempestade esteja forte, como Jesus naquele barquinho, dormindo, a tempestade estava forte, a tempestade estava chacoalhando aquele barco, parecia que todos iriam ali morrer, e os discípulos acordam o mestre dizendo: mestre, não vê que vamos todos perecer? E Jesus levanta calmamente e diz: homens de pouca fé, e repreende a tempestade, o mar bravio, e se faz uma grande bonança. E assim Deus, na hora certa, Ele vai se levantar e vai repreender o mal na tua vida. Esse mal é necessário, e depois tem refrigério, depois tem alegria. Eu, antes de finalizar, antes da oração final, eu não separei esse louvor, mas eu vou colocar esse louvor. Eu peço aos irmãos que tenham paciência, que eu vou colocar agora um louvor aqui para os irmãos. Medite nesse louvor, que tem tudo a ver com descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Feche teus olhos, medite nesse louvor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a andar, começa a andar. 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 Começa a
E assim, vamos fazer a oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de te louvar, te adorar, te engrandecer. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo refrigério, pelo bálsamo que o Senhor derramou sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor, ó Pai amado, tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado o caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Seja físico, seja espiritual, seja emocional. O Senhor supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o nosso bom pastor. Oh, Pai, a tua vara e teu cajado nos consolam, oh, Pai amado, glorioso Deus. Não nos deixe de corrigir, não nos deixe de conduzir, oh, glorioso Deus, porque eu sei, ó Pai amado, que no tempo certo tu terás uma mesa farta, uma mesa preparada para aqueles que não se desviarem do teu santo caminho, se desviarem de ti, ó Pai amado. Que todos saibam que não é por muito fazer, não é por obras, e sim por graça. Que venham ser rápidos em se arrepender, ligeiros em abaixar a cabeça e clamar pelo teu nome. Oh, Pai amado, cuida, Pai, de cada lar, ó Pai amado. De cada lar representado, de cada um que pertence a esse ministério Igreja União Plena, Pai. Que parecia que tinha terminado, mas que o Senhor deu a direção, que ainda não acabou a sua história com a Igreja União Plena. Glorioso Deus, abençoe a cada vida, ó Pai amado, desse ministério. Vai de encontro, ó Pai amado, a cada um, ó Pai, a cada familiar, a cada ente querido, ó Pai. Tire, ó Pai, a tristeza, tire, ó Pai amado, a afronta, tire, ó Pai, a soberania de Satanás sobre essas vidas, ó Pai amado. E que a soberania do Senhor é que seja evidenciada, ó Pai amado, glorioso Deus. Oh, Pai, leve a cura, leve a restauração, leve o refrigério, leve a alegria. Tire a tristeza, ó Pai. Tire tudo aquilo que não é do Senhor. Coloque em nós, ó Pai, a comunhão plena, a união plena, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a paz de Jesus, e que o consolo e a alegria do Espírito Santo esteja hoje para todo sempre com cada um de nós. E todos digam amém. Está encerrado o culto. Fiquem na paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia.